Graça e paz, povo de Deus. Amém? Tenham todos uma ótima noite na presença do Senhor, não é? Eu sou goiano, nasci em Goiás e há 10 anos estou aqui na Nova Aliança. Vim para uma obra missionária, trabalhei como missionário entre os povos indígenas Gavião, no Pará, por 2 anos e meio, aldeia Cuicatejê, né? Ali no Pará. Depois, em 2011, o Senhor nos trouxe aqui para a Imperatriz, para o início do projeto Redenção, onde há a Igreja Redenção hoje, ali na Vila Redenção. E de lá o Senhor nos levou para Açailândia, para plantar a igreja de Açailândia e, ao mesmo tempo, a igreja de Cidelândia. E logo após isso, através de uma experiência extraordinária, não vai dar para falar disso hoje, agora, não é? Mas algo extraordinário Deus nos trouxe para abrir, para inaugurar, para começar um projeto Recomeço, né? A comunidade terapêutica, que trabalha hoje com a recuperação de Andarilhos, ali próximo ao Bananal. E é lá que nós estamos há 6 anos e meio. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Efésios, não é? E vai para o capítulo 3. Mas antes quero fazer algumas considerações a respeito de Efésios. Amém? Efésios, querido, é uma epístola paulina, né? O apóstolo Paulo a escreveu, não só Efésios, mas as outras epístolas também, como Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Ele escreve essas epístolas a partir do seu primeiro cárcere. Ele estava preso, né? Primeiro cárcere romano, né, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Então, Efésios é escrito a partir desse contexto. Paulo estava preso, era o primeiro cárcere romano, não é? Todas as evidências internas de Efésios e também externa apontam para ele como sendo o escritor dessa epístola. Apesar de que alguns teólogos críticos desses últimos tempos contestam isso. Por quê? Eles afirmam, ou eles argumentam que o vocabulário e o estilo literário de Éfeso, ou de Efésios, não é? É diferente do estilo literário, do vocábulo que é usado nas outras epístolas de Paulo, não é? Mas eu creio que esse argumento ele é insuficiente, né, para afirmar que Paulo não é o autor dessa epístola. Porque se a gente fazer uma análise técnica, bem rapidinho, sobre o livro, por exemplo, de Romanos e 2 Coríntios, nós vamos encontrar também essa mesma diferença, não é? Então, com isso, eu observo que Paulo escreve, sim, aos Efésios, e o que eu posso enxergar nisso aqui, nessa diferença aí de um livro para o outro, de uma carta para o outro, é que Paulo, ele tem uma sensibilidade muito grande para observar o contexto social da época, a história, a cultura, e através disso, não é? Trazer os fundamentos que posicionam a igreja, que posicionam o homem, né, o cristão, principalmente naquela época, não só naquela época, mas também nos dias de hoje, né? Jesus usa esse estilo também, usa coisas da circunstância, né, da vida, da cultura do momento, para poder ensinar, trazer alguns princípios fundamentais para a vida cristã, né, princípios de verdade que geram vidas. Então, Jesus tem essa prática de usar as coisas da circunstância do nosso dia a dia para ensinar. O apóstolo Paulo, muito parecido com Jesus, também usa isso. Ele ensina, mas usando coisas da cultura, né? Nós podemos ouvir, por exemplo, ver nas Escrituras, que Paulo chega numa região, se eu não me engano, em Atenas. Lá tem diversos altares para deuses de diversas, né? Os deuses ali de todo e qualquer tipo. Dentre esses altares, existia também um altar ao Deus desconhecido. Sendo essa uma cultura dessa região politeísta que adorava tudo quanto é tipo de Deus, lá tinha um Deus que também era reverenciado, embora eles não conhecessem, que era o Deus desconhecido. Então Paulo chega ali e usa isso para poder trazer os fundamentos, para poder fundamentar a igreja do Senhor nesses lugares. Essa carta, né, essa epístola, é escrita por ele. E no final de sua segunda viagem missionária, Paulo
visita Efésios, onde deixou Áquila e Priscila. Atos capítulo 18, do 18 ao 21, fala sobre isso. Essa cidade era um importante centro comercial, não só comercial, mas também religioso. Não é? Ali foi erguido um grande templo à deusa Diana, que era nome esse chamado pelos romanos, mas a deusa também Artemis, nome chamado pelos gregos. Não é? Então, Paulo, é nesse contexto que ele escreve aos Efésios. E é um centro tanto religioso como um centro comercial muito, muito forte nessa região. Esse centro religioso é afetado de tal maneira pelas mensagens, pelo ministério de Paulo, que houve um alvoroço muito grande discutido no grande teatro de Éfeso. Não é? Paulo começa a desenvolver o seu ministério, ministrar, ensinar acerca de Cristo, e isso afeta a economia dessa cidade, dessa região. Por quê? A economia dessa região era toda baseada através dos comércios que existia, das imagens de escultura que eram feitas ali, desses deuses todos, não é? E também era um dos grandes centros do comércio que se fazia de artefatos para magia. Então, logo Paulo começa a ensinar acerca de Cristo, e vai havendo as conversões, e há um impacto muito grande nessa cidade, a ponto de haver esse alvoroço grande nesse teatro de Éfeso. Paulo é necessário sair dessa região, ele vai para Macedônia, não é? Ele vai para Macedônia, e depois volta, quando vai para Jerusalém, se reúne com os anciãos dessa região. Ele fundamenta os irmãos nesse lugar, ok? Efésios é dirigido a um grupo de crentes que tem riquezas extraordinárias em Deus. Riquezas extraordinárias em Deus, riquezas espirituais. Porém, esse povo, por ignorância opcional, vivia como mendigos. Né? Eles viviam como mendigos por não considerar a sua riqueza espiritual. No capítulo 1 ao 3, Paulo vai falar acerca do conteúdo dessa conta bancária dos cristãos. E eu acredito que esse conteúdo não diz respeito só aos irmãos em Éfeso, mas também às nossas vidas nos dias de hoje. Não é? Então, ali, o conteúdo da conta bancária dos cristãos no céu é adoção, aceitação, redenção, perdão, sabedoria, né? Sabedoria, herança, selo do Espírito Santo, vida, graça, cidadania e etc. Ok? São mais ou menos alguns recursos da nossa conta, da conta bancária desse povo nos céus. Amém? Eu queria, e eu tenho certeza, que hoje, para os cristãos na terra, existe diversos conteúdos, anotei aqui, diversos recursos para que nós, como cristãos, vivamos uma vida cheia, mas cheia de Deus. E eu queria falar exatamente de 2 recursos que nos possibilita viver uma vida cheia de Deus. Então, nessa noite, para Efésios, vá lá para o capítulo 3, não é? Eu quero falar de 2 recursos aí, para termos uma vida extraordinária na presença de Deus. E eu quero falar aqui de 2 recursos, plenitude de Deus e o batismo com o Espírito. Não é? Plenitude de Deus e o batismo com o Espírito. Olha para o capítulo 3, do verso 14 em diante. Vai dizer assim, ó: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, não é? Confirmados. Essa palavra corroborar significa confirmar a existência ou a verdade de, né? Então, confirmados com poder pelo Espírito Santo no interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes, né, perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Diga comigo, cheios de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez. Pronto. Cheios de toda a plenitude de Deus. É sobre isso que eu queria falar. Esses dois recursos, a plenitude de Deus e o batismo com o Espírito, né, nos leva a viver uma vida para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus nessa terra. Amém? Deus nos criou e nos criando tem um objetivo de nos encher da sua pessoa. Não é? Nos encher da sua pessoa. No verso, na segunda parte do verso 19 aí, diz, novamente, quero dizer, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus em sua plenitude é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Deus em sua plenitude é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Senhor nos cria, Ele coloca um anseio que eu chamo de necessidades existenciais no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Anseio esses que só podem ser preenchidos por Deus ou por aquilo que vem dele mesmo. São necessidades da nossa existência, não é? Necessidades físicas, necessidades emocionais da alma e necessidades espirituais. Não é? Necessidades físicas, por exemplo, não depende de mim, mas eu necessito respirar para viver. Não é? O meu respirar não é controlado por mim mesmo. Não pode ser controlado por mim. Os meus batimentos cardíacos, eles não podem ser controlados por mim. É Deus quem os controla. E eu tenho necessidades, e as necessidades involuntárias no meu organismo, que não depende se eu quero ou não para eles funcionarem, eles funcionam. Recebeu uma ordem de Deus quando fomos criados e funciona assim, não é? Às vezes é comum a gente conversar, hoje mesmo conversei com uma pessoa, né, e algumas vezes a pessoa diz, não, eu faço o que eu quero porque a vida é minha. Eu decido ir para cá, eu vou, eu decido para ali, eu vou. A nossa vida não é nossa, ela não nos pertence. Ela pertence a Deus. E Ele colocou na essência do nosso ser necessidades, anseios, que não pode ser preenchida por mim mesmo, mas é preenchido por Deus ou por aquilo que vem dele. Não é? Hoje, por exemplo, se eu decidir, estou cansado desse mundo, eu quero ir para o céu, para a glória, eu vou dar uma ordem aqui para o meu coração, pare agora, ele vai parar? Não, por quê? Não sou eu que mando, é Deus quem manda. E as minhas necessidades físicas, elas precisam ser supridas por Deus ou por aquilo que vem dele. Não é? As fontes para o suprimento das minhas necessidades, para aquilo que eu preciso para viver, precisa ser Deus. Precisa ser Deus. Não é? Precisa ser Deus. E essas necessidades, elas não estão sobre os meus controles. Um dia chegou um casal diante de Deus, na presença de Pedro,
E eles tentaram pregar ali uma peça mentindo a respeito de algo lá das suas finanças e tudo mais. E imediatamente, em outras palavras, o Senhor disse para o coração deles pararem de bater. Eles morreram, não é? Na mesma hora. Por quê? Porque o Senhor decidiu e falou pela boca do seu filho, de Pedro, que assim seria. Então, na mesma hora, o organismo daquela pessoa obedeceu à voz do seu dono. Ele é o nosso dono. E eu tenho necessidades físicas, e elas vão ser preenchidas. E precisam ser preenchidas por Deus e por aquilo que vem dele. Necessidades da alma. Nós precisamos, gostamos, queremos e anseiamos, ser aceito, amado, respeitado e etc, não é? Só que se a fonte para o suprimento dessas necessidades aí não for Deus e aquilo que vem de Deus, nós estamos vivendo enganado. Não é? Então, a fonte para as minhas necessidades, tanto físicas como emocionais, da alma, precisa ser supridas por Deus ou por aquilo que vem dele. Necessidades no espírito, o Senhor colocou necessidades no meu espírito que clama por Deus ou por aquilo que vem dele. Todo ser humano na terra, seja ele qual for, ele tem um anseio dentro dele, lá no espírito, na essência dele, que clama por Deus. E é fácil a gente descobrir, basta você dar uma olhada em volta e fazer algumas perguntas. Fazendo perguntas, o Senhor nos leva aí em busca de resposta. E assim a gente consegue aprender um pouco mais da parte do Senhor. Então comece a fazer algumas perguntas, como por exemplo, por que existem tantas igrejas evangélicas? Por que existem tantas igrejas católica, evangélica, etc. Terreiros, Umbanda, quimbanda e etc. Por que é que os muçulmanos, os mais radicais, se transformam em homens-bombas e saem por aí fazendo o que fazem? Eu posso resumir isso em uma palavra simples. Existe uma necessidade que Deus colocou lá na essência dele, no espírito dele, que clama por Deus. Nós só precisamos descobrir o caminho. Só precisamos nos relacionar com Deus nesse caminho que gera vida, que nos faz viver para a sua glória na face da terra. Não é? Então, ser cheio da plenitude de Deus é um desses caminhos por onde iremos viver para a glória de Deus na terra. Ainda sobre necessidades de espírito, olha só o que aconteceu há mais ou menos uns 15 anos atrás, por volta desse tempo aí. Houve um debate num programa de TV, onde levaram um padre, um pastor e um ateu para conversarem acerca da existência de Deus, para debater esse assunto. E ali o padre e o ateu, o padre e o pastor cria em Jesus, no Espírito Santo, dos milagres e assim por diante. Não é? Mas o ateu não acreditava em Deus, declarou isso por muitas vezes. Daqui a pouco ele, cansado com a existência do repórter, da pessoa que estava entrevistando, ele faz uma declaração: moço, eu já lhe disse que eu não acredito em Deus. Deus me livre de acreditar em Deus. Eu fiquei pensando, o que é que faz alguém declarar a não existência de Deus e, no entanto, chamar Deus para livrar ele dele mesmo? Uma essência, um anseio, uma necessidade que Deus colocou no espírito da pessoa. A gente não pensa, eu vou chamar o nome de Deus, eu vou clamar o nome de Deus diante de uma circunstância adversa. E principalmente se a gente passa por isso de forma brusca, não estou esperando. Você está caminhando na rua, de repente vem uma freada, uma buzina de um carro em cima de você. Qual é a primeira reação sua? Você pensa nela? Não, a gente não pensa. A gente grita, meu Deus. Se não grita por Deus, grita por algum outro santo, por uma entidade. Meu Deus, por quê? Há uma necessidade que clama dentro de nós pelo socorro de Deus. Por isso, no final do ano passado, alguns de vocês podem ter visto, eu esqueci o nome do homem, mas foi noticiado nos jornais o falecimento de um cineasta muito famoso,
Em dezembro aí do ano passado ele faleceu. Mas fez muitos filmes e influenciou muitas nações com os seus feitos, com os seus filmes. Foi feito várias reportagens com ele, e num desses filmes que ele ganhou um Oscar, eu acho, estou bem lembrado, mas perguntaram para ele a quem ele atribuía todo o sucesso dele. Sabe o que ele disse? Ao meu empenho, ao meu esforço, ao meu estudo, ao meu trabalho, à minha dedicação. Tudo era ele. E aí eu não sei por que razão, o repórter perguntou assim: você é cristão? Sabe o que ele disse? Não, graças a Deus. Se você for para a internet, você acha esse negócio aí. Eu não sou cristão, graças a Deus. O que faz alguém dizer que não é cristão, que não acredita na existência de Deus, mas dá graças a Deus por não crer, por não acreditar? Uma necessidade que Deus colocou no seu espírito. Está aí dentro, clamando por Deus. Tudo que nós precisamos é descobrir o caminho de como saciar, de como preencher essas necessidades. Eu quero falar de 2 recursos aqui, então, diante disso. Ser cheio da plenitude de Deus. Deus em sua plenitude é Pai, é Filho e Espírito. Eu não estou falando do ser completo de Deus, porque nenhum ser humano conseguia conter em si mesmo o ser completo, o Deus completo. Estamos entendendo? Glória a Deus. Mas é possível que nós sejamos cheios da plenitude dele. Não é? Cheio de sua plenitude, de Deus Pai, Filho e Espírito. E só há uma forma, só há um meio, um caminho, para que no desenvolvimento da nossa fé, da nossa vida cristã, possamos ser cheios da plenitude de Deus. É o caminho da comunhão com Ele. O caminho da comunhão com Deus. É por meio da comunhão com Ele que nós vamos ser cheios de sua plenitude. Que Deus vai depositar dele mesmo lá no meu espírito, para preencher essa necessidade que eu tenho dele lá. Que Deus vai depositar lá na minha alma dele, para essa necessidade que eu tenho lá na minha alma. Que Deus vai depositar no meu corpo dele, para aquilo que eu necessito para suprir esse corpo. Ele vai colocar lá, através da comunhão. Essa palavra comunhão é a ação ou feito de comungar. É um ato de realizar ou desenvolver algumas coisas em conjunto. Em conjunto. Não é eu sozinho. Sou eu e Deus. Sou eu e aquilo que vem da parte do Senhor para suprir o meu ser. Não sou eu sozinho. Não é? Sou eu e Deus. Aquilo que vem da parte dele. Comunhão também quer dizer que é harmonia no modo de sentir, pensar, agir. Isso é identificação, uma ligação que envolve compartilhamento interpessoal. Eu com Deus. Não é? Sendo assim, ser cheio da plenitude de Deus não é nada mais e nada menos do que eu ter comunhão com Deus Pai, comunhão com o Espírito e comunhão com Jesus. Comunhão com Deus, comunhão com Jesus e comunhão com o Espírito. Agora, queridos, como é que eu posso ter comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito? Por onde? O que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar por um caminho. E sabe qual é o caminho que me leva a ter comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito? Para que eu possa ser cheio da plenitude de Deus, né? No meu espírito, na alma e no corpo. É o caminho do relacionamento. Não existe você ter comunhão com alguém, não existe como termos comunhão com alguém, nem mesmo com Deus, não é? A não ser através de um relacionamento.
E aqui eu quero dizer que o relacionamento principal precisa ser o da palavra. Através do meu relacionamento com a palavra, eu tenho direção de Deus para o suprimento da minha vida. A palavra é luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada para os meus pés. Não é? Comunhão é o resultado gerado de um relacionamento. Um relacionamento só pode ser bem desenvolvido quando a gente investe tempo de qualidade para isso. Para isso. Eu preciso ser cheio da plenitude de Deus. Eu preciso escolher me relacionar com a palavra. É ela que me revela quem Deus é, quem Jesus é, o que eu preciso para ser o que eu preciso. Deus tem objetivo com a minha vida, tem propósito com as nossas vidas. E eu preciso ter direção dEle para cumprir e ser quem eu preciso ser em Deus. Não é? Então, ser cheio da plenitude de Deus passa por esse caminho de construção de um relacionamento com a sua palavra. Porque ela vai gerar essa comunhão que nós precisamos ter com o Pai, com o Filho, com o Espírito, para que sejamos cheios da sua plenitude. Né? Tudo que podemos fazer, tudo que podemos realizar para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, para fazer o que precisamos fazer, nesse lugar onde Deus te chamou para estar, nele, passa pelo crivo do relacionamento com a palavra. Passa pelo crivo do relacionamento com a palavra. O que Deus deseja com isso? Com isso o quê? Com o meu relacionamento com a palavra. Com o meu tempo de qualidade na leitura, no estudo da palavra. O que é que Deus deseja com isso? Me encher da sua plenitude. Responder os anseios existentes no meu ser. Essa palavra plenitude também é o estado que se acha completo, pleno, inteiro, cheio. É o estado daquilo que foi feito, né, na totalidade, que atingiu a avaliação ou a medida máxima. Né? Então eu fui criado por Deus nessas condições para conter Ele no meu interior. A plenitude de Deus, na verdade, pode ser compreendida pelo ser humano, sendo suprido por Deus ou por aquilo que vem dele, como eu já disse, no espírito, na alma e no corpo. Né? Porque somos isso, espírito, alma e corpo. Né? Diante disso, o que precisamos fazer é gerar um relacionamento com a palavra, para que por meio de uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, chegamos a um conhecimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo na terra. Deus está trabalhando, irmãos, até hoje. Ele não parou de trabalhar. Ele só decidiu contar conosco e nos chamar para se juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. Não é? Tudo que podemos fazer é nos juntar a Deus, porque é Ele que trabalha em nós e através de nós. É Ele que trabalha em nós e através de nós. Você é a resposta de Deus aonde você está. Lá na sua casa, na sua família, na sua faculdade, no seu emprego, nos seus negócios. Você é a resposta de Deus. E para a glória dEle, viva cheio da plenitude de Deus. Deus deseja, queridos, intensamente ter um relacionamento conosco. A tradução, acho que nova tradução da linguagem de hoje, ela diz que o Espírito de Deus está cheio de desejo violento. Né? Desejo violento. Lá em Tiago, capítulo 4, 5. Numa outra tradução diz assim: ou supondes que em vão afirma as Escrituras,
É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Essa palavra anseia quer dizer desejo constante e intenso. A pessoa de Deus, o Espírito Santo, a pessoa de Jesus deseja ter um relacionamento intenso e constante conosco. Esse é o desejo de Deus. Jesus, enquanto homem, não utilizou de nenhum de seus atributos divinos enquanto viveu nessa terra. E o ministério de Jesus foi tão marcado pela comunhão com Deus, através do relacionamento que ele desenvolve com o Pai, e que tudo que ele faz na terra tem a ver com a vontade do Pai, tem a ver com entronizar o Pai. Lá em João, capítulo 14, no verso 6, se estiver enganado, os bons de Bíblia me ajudam aí, não é? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas orando, principalmente no Getsêmani, próximo à sua prisão, sua crucificação, ele ora como ser humano. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade. Não é? Não faça a minha vontade. Ele está dizendo que a vontade que precisa prevalecer na vida humana é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas precisamos ter uma mudança, talvez, de mente, como diz Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, né? Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas não se conforme com esse tempo. Seja transformado pela renovação da vossa mente. O que vai renovar a nossa mente é o relacionamento com a palavra. O que vai renovar o nosso ser é a intimidade com Deus através da palavra. Não é? Então, Jesus, a fonte do poder para o ministério de Jesus, sempre é Deus. É Deus. É o Espírito Santo, mas enfatizando Deus, entronizando Deus em sua vida. Nós vamos ouvir Jesus o tempo todo: Pai, Pai, é a tua vontade. Seja feita a sua vontade. Quando ele ensina a orar, é uma oração extraordinária. Não sei se você já parou para pensar. Né? O que é que ele fala lá quando ele ensina a orar, o modelo da oração? Pai nosso, que está santificado, venha a nós, seja feita assim como nós vamos ver o tempo inteiro ele enfatizando o Pai, entronizando o Pai. A ênfase do ministério de Jesus na terra era entronizar o Pai, a vontade do Pai. Uma coisa interessante, que eu olho a respeito disso e enxergo. Deus, Jesus, o Espírito Santo, em sua plenitude, ele é onisciente, onipresente e onipotente, sim ou não? Conhece todas as coisas, pode todas as coisas, está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas numa separação, a gente vai observar que apesar de Deus ter esses atributos, a sua presença se concentra em um lugar. A Bíblia diz que a presença de Deus é concentrada em um alto e sublime trono nos céus. Não é? Já viu isso? A presença de Deus se concentra, apesar de ele estar em todo lugar, saber de todas as coisas, poder todas as coisas. Mas ela se concentra em um lugar, nos céus. A presença de Jesus hoje se concentra em um lugar, apesar de ter esses atributos. Onde? Em um trono à destra de Deus. Já ouviu isso na Bíblia? Ele está sentado em um trono à destra de Deus. E um dia no meu devocional eu fiquei pensando: Senhor, onde é o trono do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, da mesma essência, com a mesma natureza. Sabe o que ele me disse? O trono do Espírito Santo é você.
O Espírito Santo de Deus está habitando em nós, no nosso interior. Não tem um trono no céu, nas Escrituras, lugar nenhum para o Espírito Santo. Porque Ele escolheu a sua vida para habitar. Ele escolheu a nossa vida para morar. E não simplesmente porque quis vir morar em você, quis vir morar em nós, não. É porque existe a vontade de um Deus que é soberano para ser realizada na terra. E Ele vai nos direcionar a isso. Ele vai nos direcionar a isso. É o Espírito. Está conosco, diz a palavra da Escritura, todo o tempo. Amém? Glória a Deus. A sua vida é o trono dele. A tarefa do Espírito Santo é entronizar Jesus. É nos levar a viver um estilo de vida o mais parecido com o de Cristo possível. Essa é a tarefa do Espírito Santo na nossa vida. Entronizar Cristo. Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Eu tenho certeza que se a Bíblia estivesse ainda por completar, o Espírito Santo iria usar as mesmas palavras de Jesus. Só que ele iria dizer assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Cristo a não ser por mim. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos levando a Cristo para a salvação, é o Espírito. Que Ele mesmo fez habitar em nós. E Ele trabalha para cooperar com a vontade de Deus na terra, porque a maior vontade de Deus na terra é que ninguém se perdesse. Yaramaçoderei. Ninguém se perdesse. Jesus vem e cumpre com a sua tarefa. E no seu retorno aos céus envia o Espírito para fazer morada em nós. Para que juntos, cheios da sua plenitude, da plenitude de Deus, pudéssemos cooperar com aquilo que Deus está fazendo na terra. Aleluia. A missão de Jesus era enfatizar o Pai. A missão do Espírito Santo é enfatizar Cristo. É me levar a viver o mais parecido que eu puder viver com Cristo. O nosso modelo de vida é Cristo. Portanto, eu queria dizer para você nessa noite: seja cheio da plenitude de Deus. Receba mais de Deus no seu espírito. Receba mais de Deus na sua alma. Receba mais de Deus no seu corpo. Porque assim iremos viver para a glória e louvor do nome do Senhor. Do nome de Jesus. O Espírito Santo não disse no primeiro culto: você é privilegiado. É o extraordinário de Deus que Ele preparou para nossas vidas nesse tempo. Sabe o que é o extraordinário de Deus? Um dia Ele me disse o que era. Eu perguntando, Senhor, o que é extraordinário? Sabe o que Ele me disse? É a poderosa intervenção de Deus mudando o curso natural das coisas para alterar, transformar e abençoar a vida de alguém. O Espírito Santo é isso. Ele muda o curso natural das coisas para alterar, para transformar e para abençoar. O curso natural das nossas vidas, irmãos, era seguir numa estrada para o inferno. Ele mudou isso. Produziu em nós o convencimento para que nós pudéssemos ter uma conversão, uma mudança de direção. Antes a gente caminhava para baixo, agora nós estamos caminhando para cima. Esse é um recurso que nós precisamos ter para viver para a glória de Deus. É ser cheio da plenitude dele. O que você pode fazer? O que a gente pode fazer? Construir um relacionamento com a palavra. Fomos nós que nos afastamos de Deus. E no mínimo somos nós que precisamos voltar para lá, a presença dele.
seja cheio da plenitude de Deus, na essência do teu ser. O segundo recurso que eu quero usar nessa noite, o tempo já foi, né? Mas o segundo recurso que eu quero usar nessa noite é o do batismo com o Espírito. Mas antes de falar de batismo com o Espírito, o que é o Espírito? Como assim, pastor, o que é o Espírito? Sim, o que é o Espírito? Porque há diversas definições para o Espírito. Uns dizem que o Espírito é um pensamento. Outros dizem que é uma energia, outros dizem que é uma força. O que é o Espírito para você? 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 11, nós vamos perceber que o Espírito, ele é inteligente. Ele que conhece os pensamentos de Deus. Ele sabe dos mais íntimos dos pensamentos de Deus. Efésios 4:30, o Espírito tem emoções. Acho que 1 Coríntios 12, né, que fala a respeito dos dons. O Espírito tem vontade, é Ele que distribui os dons. E então, assim, eu posso chegar a uma conclusão, que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas não uma pessoa comum, uma pessoa como nós. A Bíblia me revela o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. Melhor dizendo, da triunidade. Eu não gosto muito desse termo trindade, não. Queria só fazer uma dinâmicazinha aqui para dizer para você. Pastor, mais outro, pastor Márcio. Chega aqui, meu socorro, pastor socorro. Dá uma olhada aqui, para esses irmãos aqui. Nós temos aqui uma trindade, sim ou não? O que é uma trindade? É 3. Não é uma trinca, 3. É trindade, sim ou não? Mas não é uma triunidade. Para ser uma triunidade, precisaríamos usar aquele termozinho, né? Grego, acho que grego, hebraico. Paráclito. Que quer dizer da mesma essência. Temos 3, temos uma trindade, mas não temos uma triunidade. Por quê? A pastora Socorro, apesar dela ser humana, né? É humana ela, não é? É ou não é? É, não é? É um espírito, possui uma alma no corpo. Não é da mesma essência que é. Ela é feminina. E aqui é masculino. Para ser uma triunidade é 3, é aqui, é nós 3 aqui, ó. Aí sim, temos uma triunidade. Somos 3 da mesma essência. Assim é o Espírito Santo. Amém? Obrigado. Então, assim é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da triunidade de Deus, com os mesmos atributos, com as mesmas essências divinas, né? É da mesma natureza, não é? O Espírito Santo é essa pessoa. E aí, o que é o batismo? O que é o batismo? Às vezes há uma confusão na nossa cabeça a respeito de batismo. Nós cremos que, ou pensamos, não é? E é comum isso, nós acharmos que o batismo é o falar em línguas. Não é? Eu só posso falar em línguas se eu já fui batizado com o Espírito. Pode até ser um batismo de línguas. Mas se olharmos para as Escrituras, nós vamos observar, são quantos batismos bíblicos? São quantos? 3. Né? João, acho que Mateus capítulo 3, verso 11, né? O batismo de Jesus. Lá ele diz o quê? Eu, em verdade, ou na verdade, vos batizo com água, como sinal de arrependimento, não é? Mas após mim virá um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o quê? Com o Espírito e com fogo. Então são 3 batismos bíblicos aí. 2 Jesus realiza, 1 nós realizamos. Com água a gente realiza, mas com o Espírito e com fogo, é Jesus que faz. Como eu não vou falar de batismo com água e nem com fogo, eu quero falar do Espírito, o batismo com o Espírito. Quem entrega os dons para a igreja? 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. É o Espírito. Não é o Espírito que entrega os dons?
Dons de línguas, dons de profecias, dons de cura, dom da palavra, é o Espírito que entrega. Não é? Então, logo, eu estou recebendo das mãos do Espírito de Deus ferramentas para o trabalho. Os dons de línguas, a função dele é edificar a minha vida. Leia lá e descubra. É edificar a minha vida. Eu posso chamá-lo de batismo? Posso. Batismo de línguas. Mas o batismo de Espírito é Jesus quem faz. Então, o que é o batismo? O batismo é um mergulho. Então, logo, somos mergulhados por Jesus no Espírito. É um revestimento de Espírito no meu espírito. E para mim, o batismo, junto com outras exigências ou princípios bíblicos, é um revestimento de autoridade que dá direito a uma representatividade legal. Eu só posso representar o reino de Deus na terra se eu for batizado. Eu só posso ser um embaixador de Deus na terra se eu for batizado. Jesus só recebe autorização para representar oficialmente o reino de Deus na terra, inaugurando o seu ministério, o seu reino, não é? Após o seu batismo. Após o seu batismo. Não é? Ele é revestido pela autoridade, pelo Espírito de Deus. E agora ele sai e inaugura o seu ministério. O que é o batismo de Espírito? O batismo com o Espírito é um revestimento de Espírito que acontece onde? Lá no meu espírito. Isso resolve algumas coisas. Para mim. Me torna um com Deus. Se você abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, lá diz o seguinte: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se unir, tornar um ser, um só. Nós estamos vendo aqui, ó, por exemplo, um copo com água, uma taça, não é? E uma garrafa. Os dois estão com água, sim ou não? Mas se eu for fazer uma analogia aqui, eu vou descobrir que lá é uma água, essa aqui é outra. Não, é a mesma água, mas estão separados, não é isso? Mas se eu pegar dessa água aqui, ó, e colocar aqui, o que vai acontecer? A água da garrafa se uniu com a água da taça. É isso que a Bíblia diz. É isso que acontece no nosso espírito quando nos unimos em Deus. O meu espírito e o Espírito Santo de Deus se uniu, agora é um. Fui mergulhado no Espírito de Deus, eu sou um com Ele agora. É o que diz as Escrituras. Então esse é um conceito que eu tenho de batismo com o Espírito. É o mergulho no Espírito. Né? Esse é o conceito que eu tenho de batismo no Espírito. Pronto, dito isso, não é? Quando é que é realizado esse batismo? Esse batismo é realizado quando eu creio. Romanos capítulo 10, no verso 9, diz assim: se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca, pronto. Somos salvos. Aconteceu o batismo com o Espírito. Ok? Aconteceu o batismo com o Espírito. Esse batismo resolve o nosso problema da condenação do pecado. Mas nos sela também para Deus. Né? 2 Coríntios 12, 1, 2, do 21 ao 22, fala sobre isso. Ele resolve o nosso problema do pecado e nos sela para Deus. Mas, além de ser revestidos no Espírito, com o Espírito, eu preciso de um segundo elemento, que é receber o poder do Espírito. Se olharmos para Atos capítulo 1, no verso 8,
lá vai estar dizendo mais ou menos assim, mais ou menos não, dessa maneira. Me ajuda aí. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito, virtude é poder. A virtude ao descer sobre vós, o Espírito. Então, além do Espírito vir, ele vai também fazer o quê? Trazer um poder. Isso aconteceu no dia de Pentecoste. Ele veio, mas não simplesmente veio, ele veio com um poder. Né? Esse poder serve para nos capacitar. O poder do Espírito é para nos capacitar a fazer muitas coisas, dentre elas, obras grandes. Deus tem te chamado, tem nos chamados para cooperar com Ele nas obras grandes que Ele deseja resolver e fazer na terra. João 14, no 12, verso 12 diz assim: aquele que crê em mim, fará essas obras, fará as obras que eu faço, é Jesus dizendo. E fará outras maiores. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Mas ele enviou um outro Consolador. E se você crê em Deus, for batizado, né? Eu creio e sou batizado. Recebo do poder de Deus. Sou um com Ele. E vou fazer as obras que Ele fez. E através de mim, outras obras maiores podemos fazer. É Cristo que disse isso aí. Não é? É Cristo que disse. O poder do Espírito é para nos capacitar a testemunhar de Jesus também. Atos 1:8, né? Continua dizendo. Depois que recebe do poder, serão então minhas testemunhas, tanto onde? Jerusalém, Samaria, Samaria, né? Judeia até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Não é? Jerusalém, sua casa, Judeia, pode ser os outros estados, não é? Samaria, né? Os outros estados, melhor dizendo, e confins da terra, os outros países. Não é isso? Através de nós chegaremos lá. Mas não só testemunhar de Jesus, mas testemunhar com poder. Atos 4:3 diz o seguinte: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Amém? Para concluir essa palavra de hoje, eu queria te dizer algo. Como é que eu faço para começar a me encher da plenitude de Deus? O que é que eu tenho que fazer? Existem duas coisas que nós precisamos caminhar por elas. E eu quero usar o apóstolo Paulo como exemplo. Não é? O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 9, ele está indo para Damasco para prender os cristãos. Na estrada ele tem uma experiência extraordinária com Jesus, ele cai no chão, fica cego, recebe instrução da parte de Jesus para terminar de chegar em Damasco e ir para a casa de Judas, um curtidor de couro, e fica lá. Paulo, de cara, assim que se converte, começa num processo de comunhão, de relacionamento com Deus. A primeira coisa que ele faz é ficar 3 dias sem comer, sem beber. 3 dias de jejum. Primeiro passo de Paulo na construção do seu relacionamento com Deus. 3 dias de jejum. Palavra. Né? Aí sabe o que acontece? O mesmo mensageiro que veio falar com Paulo também foi falar com Ananias. O Senhor foi lá em Ananias e disse: Ananias, sabe quem é Saulo? Até então, né? Saulo. Sim, Senhor, aquele moço que persegue os cristãos, inclusive vem prender o povo aqui em Damasco. Pois é, vai lá na casa de Judas, na rua chamada Direita, em tal lugar. Ele está lá, está jejuando. Tem 3 dias que ele está lá jejuando e orando. Vai lá. Aí recebe umas instruções de Jesus e ele chega na casa de Judas.
Saulo, já chega chamando o nome dele. Saulo, ele, ei, estou aqui. O Senhor que lhe apareceu no caminho de Damasco, me enviou aqui, não só para orar por você, colocando as mãos sobre você para que você volte a enxergar, mas também para que você seja cheio do Espírito de Deus. Jesus poderia ter enchido Paulo do seu Espírito no exato momento que ele se converteu na estrada. Mas há um princípio, Deus queria ensinar Paulo e quer nos ensinar também. O princípio para eu começar a ter um relacionamento com Deus, ser cheio da sua plenitude, através do meu batismo, para viver uma vida para a glória de Deus, cooperando com Deus naquilo que Ele está fazendo na terra, sabe qual é? Andar em obediência e submissão. Quero encerrar essa palavra com isso. Paulo, ele precisou se submeter à autoridade de Ananias. As mãos de Ananias tocaram a cabeça de Paulo. E ele voltou a enxergar. E a ser cheio do Espírito. Paulo também foi discipulado por um outro grande discípulo chamado Barnabé. Paulo passou uma temporada sendo discipulado por Barnabé. Ele não chegou e entrou na presença dos discípulos sem autorização. Deus quer nos mostrar nessa noite, finalizando essa palavra, é que para eu ser cheio da plenitude de Deus, eu preciso estar embaixo da autoridade de alguém que Deus já levantou. Embaixo das mãos de alguém que Deus já levantou. Ele deseja te levantar, mas não fará isso a não ser através de alguém que Ele já chamou, que está caminhando com Ele. Portanto, eu queria dizer para você, nessa noite, seja cheio da plenitude de Deus, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, sendo obediente e submisso à autoridade de um líder que Deus tem colocado sobre a sua vida. Quando Deus quer gerar em nós algumas coisas para que nós cooperamos com Ele na terra, Ele nos traz para dentro de uma família. E a figura da afirmação para uma família é a figura paterna. É a figura paterna, não é? Livro de Deuteronômio, capítulo 6, do 5 ao 7, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, converse sobre elas, ensine persistentemente a seus filhos. Quando assentado em casa, andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar. Essa é uma palavra dita a uma nação sacerdotal que estava sobre a responsabilidade do pai gerar o caráter do filho. Não é? Deus te trouxe para uma parte da maior família nessa terra. E está colocando pai espiritual sobre a sua vida, para que o caráter de Cristo seja gerado e você seja plenamente cheio da plenitude de Deus. E vai trabalhar no nome de Jesus, cooperando com Ele nessa terra. Amém? Eu tenho orado há 20 anos. Eu entreguei a minha vida a Jesus há 20 anos atrás. Saindo de um estado complicado. Eu saí de casa por volta dos 16 anos de idade. E por 7 anos fui andarilho. Os 3 últimos anos, 97, 98 e 99, foram os anos mais complicados. E um dia Deus me tirou das berras. Um dia Deus me tirou da estrada. Eu tive um encontro com o Senhor. E todo o anseio do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, começou a ser preenchidos por Deus através do relacionamento com a palavra. E de lá para cá eu tenho orado a Deus: Senhor, eu quero 3 coisas, fique de pé. Eu quero sabedoria, Senhor, para não ser incoerente com aquilo que eu creio nessa caminhada com Cristo. Eu quero uma palavra, Senhor, para eu caminhar por ela,
para eu ter direção para a minha vida. Mas eu quero também, Senhor, que a minha vida seja a resposta do Senhor onde eu estiver. Eu queria liberar isso hoje na sua vida. Seja cheio da plenitude de Deus, através do Espírito, para você ser resposta de Deus nessa vida, nessa terra. Existem pessoas que só serão quem elas serão em Deus, porque passou pela sua vida, e a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus mudou a vida dela. Seja a resposta de Deus, no nome de Jesus. Receba mais de Deus no seu espírito, receba mais de Deus na sua alma, receba mais de Deus no seu corpo, para a glória e louvor do nome dele. Amém?